Sempre antes das 9 da manhã, convidamos um gestor ou um empresário a juntar-se a esta edição do Primeira Hora, a analisar as notícias que estão em destaque, mas também a falar-nos um pouco da atividade da sua empresa. É convidado do Primeira Hora desta segunda-feira, António Pinto, é administrador da AJP Motos. António Pinto, bom dia, obrigado por estar neste Primeira Hora. A primeira pergunta que lhe faria era, que faço é, qual é a notícia que escolheu da edição de hoje do Diário Económico? E é que mais se destaca, no fundo, acaba por ser a banca, o spread sobre o crédito à habitação, que é sempre uma má notícia. De qualquer das formas, no meio desta notícia temos uma boa notícia, que é a queda do Euribor vai suavizar as prestações das casas para quem já tem crédito assumidos com a banca. E isso pode também beneficiar, de certa maneira, a queda da Euribor, o crédito das empresas, por exemplo. Provavelmente isto hoje as coisas não estão fáceis, como é óbvio, no crédito às empresas. Claro que vai suavizar de certa forma. Não creio que no futuro que vá trazer muitas vantagens, porque lá está o spread ao subir, bem contrapor a queda do Euribor. E, portanto, as taxas finais acabam por ficar mais ou menos no mesmo nível. António Pinto, o que é a AJP Motos? Conte-nos um bocadinho o que é esta empresa. A AJP atualmente é a única empresa em Portugal que produz, cria e desenvolve motos. Acabou por ser uma empresa familiar, digamos, uma empresa muito pequenina, na qual trabalhavam muito poucas pessoas, numa fase inicial. Quando se iniciou esta empresa, nos primeiros tempos, a ideia não era produzir motos, portanto, era aproveitar os gigantes nacionais, que já tivemos também gigantes nacionais no mundo das motos, e poder trabalhar, desenvolver para que essas grandes empresas pudessem depois produzir estes modelos criados pela própria AJP. Isso não se veio a verificar durante este tempo todo e a AJP, aos bocadinhos, foi crescendo no mercado, foi se adaptando, com muitas dificuldades, porque estamos em Portugal e as coisas são sempre difíceis, que dar algum passo. E hoje em dia estamos em cerca de 20 países, a exportar para cerca de 20 países, e somos uma referência dentro do enduro lazer, que é, digamos, a faixa de mercado onde nós nos inserimos. Ou seja, aquilo que inicialmente foi uma dificuldade, a impossibilidade dos gigantes construírem as vossas motos, acabou por ser o caminho que acabaram por traçar para desenvolver a atividade da empresa. Obrigatoriamente. Portanto, na altura não era esse trajeto que nós tínhamos pensado, seria desenvolver, porque é muito difícil, porque existiam grandes fábricas em Portugal. Hoje fomos obrigados a deitar mãos à obra e a crescer, digamos, muito devagarinho. A JP já faz este ano 25 anos. António, eu não percebo muito do setor, mas calculo que seja um setor altamente competitivo, até porque existem gigantes internacionais muito poderosos. Como é que uma empresa portuguesa de pequena dimensão consegue entrar em 26, se a memória não me trai? Atualmente temos motos em mais de 20 países. Em mais de 20 países, e como é que consegue, de facto, penetrar nestes mercados? É fácil, a AJP olhou para o mercado e havia uma faixa muito estreita do mercado em que as outras marcas habitualmente não estão lá nessa faixa. Eu sei que é uma faixa relativamente estreita e a AJP especializou-se nesse tipo desse mercado. Ou seja, aproveitou uma brecha no mercado. Uma brecha no mercado em enduro lazer, que provavelmente às outras marcas grandes é uma faixa que poderá não ter muito interesse devido à dimensão da venda das motos nessa faixa. A AJP é muito importante, porque uma faixa de 30 a 40 mil motos para nós é sempre muito importante, como é óbvio. Para quem não conhece essa expressão enduro lazer, o que é que significa exatamente? Nós estamos entre a utilização citadina, digamos, e a competição, em que as outras marcas geralmente ou têm uma trail e é uma moto bastante abrangente em termos de utilização, depois existem as motas puras de competição, que no fundo, em termos de utilização, destinam-se 100% à utilização de competição. E a AJP foi escolher precisamente o intermédio entre estas duas marcas, ou seja, teremos neste caso uma moto de competição muito mais adaptada às pessoas que não têm tanta experiência para a competição, e digamos 99% das pessoas não são pilotos profissionais. Além de ser uma moto de enduro, também dá para aquela utilização citadina, para ir para a escola, para ir para o emprego e é uma utilização de transporte normal. Conseguem juntar num único produto juntar as duas opções. Exatamente. António, ao longo deste ano de 2011, não deste 2012, houve alterações legislativas relativamente à possibilidade de conduzir motos com carta de automóvel. Houve um aumento das vendas, tiraram partido dessa mudança de legislação? Não creio que a JP tivesse tirado partido, porque a nossa moto é uma moto com uma utilização muito específica, ou seja, é uma moto para utilização de todo o terreno. Poderá ter beneficiado de alguma coisa. Mais importante do que isto foi abrir as motos, digamos, a mentalidade das pessoas, que a utilização da moto não é criminosa,
que se podem utilizar e posso utilizar a moto como um bem de transporte normal e muito mais adaptado e grande às grandes cidades basta ir a Milão, basta ir a Paris, basta ir cidades, se calhar, que não têm as mesmas condições que nós temos, por exemplo, nomeadamente Lisboa, a meteorológicas. temperatura, exatamente, e lá fazem uma utilização da moto diária, enfim, absolutamente normal, como quem anda a pé ou como quem anda a bicicleta. Aqui ainda há um bocado esse complexo de utilizar a moto no dia-a-dia. António, relativamente à atividade, o ano 2011 correu bem para a empresa. Faça-nos um bocadinho um ponto de situação de 2011 e como é que perspectiva este ano, 2012? 2011 poderia ter sido francamente melhor. Nós tivemos algumas dificuldades em termos de fornecimento de componentes, porque houve uma reestruturação, digamos, em termos europeus das grandes marcas que estavam a produzir na Europa, no qual grande parte dos fornecedores também são fornecedores da AJP, e tivemos algumas fábricas que se deslocaram. Logo levou à falência de bastantes fornecedores nossos. Tivemos algumas dificuldades, tivemos que arranjar alternativas e daí não ter sido um ano muito bom. Digamos que, por exemplo, para o Brasil e para Madagascar, tiveram que esperar quase meio ano que nós pudéssemos entregar. Ou seja, o problema não foi de não ter encomendas, foi não ter fornecedores que pudessem tivemos essa grande dificuldade. Porquê? Porque quando nos falha algum componente, aquilo é muito específico, ou seja, nós temos que arranjar um componente, não é qualquer componente que vai servir, ou seja, terá que ser um componente que vai ser desenvolvido e o tempo de desenvolvimento aqui, neste caso, às vezes é muito longo. E isso levou a que a AJP não atingisse números que estaria à espera. Para 2012, temos tudo preparado. Penso que começamos com o pé direito, esperemos terminar também. Acredito que nós temos muito boas expectativas para 2012, muito boas mesmo. António, eu agradeço-lhe esta presença no Primeira Hora, desejo-lhe um ano, não com o pé no acelerador, mas com a mão no acelerador, como se faz na moto, desejo-lhe um resto de um bom ano. António Pinto, administrador da AJP, a dar-nos conta da atividade da empresa, a perspectivar também o ano de 2012.